Olá pessoal, estou aqui com o Plínio Ribeiro no blog do IP, tenho o prazer de conversar com ele hoje. Bom, vou deixar que ele se apresente. Plínio, conta aí um pouquinho para o pessoal quem é você, um pouquinho da sua história. Bom, minha história começa aqui, profissional, aluno de graduação, administração de empresas, vim fazer uma monografia aqui no IP. Acho que me apaixonei por essa área de conservação, né? E principalmente o desafio de ligar a conservação com o mundo da economia, com o mundo dos negócios. Acho que desde cedo eu percebi que se a gente não tiver uma fonte nova, alternativa para trazer recursos para conservar isso tudo que a gente tem, e depender só de doação, de governo e tal, isso seria muito limitado. Então, minha vida profissional começa aqui. Pelo IP fui para Manaus, trabalhei lá no site de Manaus, no Baixo Rio Negro, quase 3 anos trabalhando. Tive a oportunidade de conhecer a Amazônia toda. E lá percebi que era realmente o caminho que eu queria seguir, essa junção aí de economia, negócios e meio ambiente. Então o IP foi não só uma escola, como até hoje tem uma relação muito forte. O Cláudio, além de grande amigo, é sócio em algumas das empresas que a gente criou aí nos últimos anos. E uma delas é a Biofílica, Aham. que é uma empresa que trabalha com projetos de conservação florestal em grande escala para fins de redução de desmatamento. Né? Tem um nomezinho técnico que é o RED, Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação, Uhum. que nada mais é do que você conservar uma área de floresta, evitar que ela seja desmatada e fazer uma conta disso, uma coisa mais técnica de o que eu estou salvando em termos de carbono, né? E a venda desses créditos de carbono ajuda a remunerar os esforços de conservação desses projetos. Perfeito. A gente tem um negócio também relacionado ao mercado de reserva legal, né? O Código Florestal no Brasil traz uma obrigação para toda a propriedade ter um mínimo de área nativa para resguardar os serviços ambientais, água, biodiversidade, Claro. né? E o que acontece na realidade é que muitos, estima-se até mais de 90% das propriedades médias e grandes têm aquém do que deveria ter. E hoje é possível você compensar esse seu déficit com alguém que tenha mais do que deveria ter. Uhum. Então esse mercado é interessante porque ele possibilita a conservação dessas florestas que ainda estão de pé, compensando áreas que deveriam ser floresta e na verdade estão sendo usadas para uma agricultura mais, enfim, produção de alimentos e energia. Fantástico. Plínio, você está aqui dando aula para o MBA em Gestão de Negócios Socioambientais hoje e pesquisas recentes que a gente fez com a nossa audiência, com o nosso público, mostraram que talvez o maior desafio dessas pessoas é justamente como pegar o conhecimento que elas adquiriram na academia, a maioria são biólogos, engenheiros ambientais, tá? E como pegar esse conhecimento, né, em conservação que esses profissionais têm, como conciliar isso com o desenvolvimento econômico, né? Hoje esse tem sido algo assim muito forte como desafio para a nossa audiência. Como é que você vê essa conciliação aí hoje? Né? Qual que é o caminho? Primeiro que eu acho que se isso é um desafio hoje, eu diria que era um desafio muito maior no passado. Então acho que é Aham. importante a gente entender que está tendo uma evolução para essas coisas serem mais mainstream, né? Que é o que a gente fala aí no mundo dos negócios. É, acho que tem duas maneiras. Eu acho que uma é empreender. Eu acho que tem uma série de oportunidades, a gente estava falando isso agora na aula ali, uma série de setores na agricultura, na floresta, na gestão de pesca, na gestão de parques, na questão dos resíduos, na questão energética. Tem uma série de oportunidades que se apresentam hoje para criação de negócios relacionados a essas atividades. Né? Então, acho que para os que têm mais o perfil de empreender, ir atrás dos recursos, ir atrás mesmo de perseguir uma ideia e transformar essa ideia numa atividade econômica, num negócio. Né? Uhum. Às vezes a pessoa pode não ter o perfil, não sei se é uma coisa de perfil, de treinamento, mas eu sei que muitos têm esse perfil e têm condições de realmente de criar negócios e ligados. A outra eu acho que é ter uma visão menos fechada, uma cabeça mais aberta para ir atrás das médias e grandes empresas, e às vezes até das pequenas empresas, mas mais das médias e grandes,
não ir buscar, vamos dizer, trabalho só na parte de pesquisa, só na academia ou só nas ONGs, no terceiro setor. Está mais disposto a ir para o setor privado, que é no fundo onde mais precisa desse tipo de profissional. Né? Existe às vezes muita cobrança para que as empresas se adequem a essa nova realidade, mas muitas vezes você não tem dentro dessas empresas profissionais preparados para influenciar aquele grupo que está ali a mudar suas práticas, a ter práticas e atividades, enfim, uma cultura mais sustentável, né? Que eu acho que essa é a palavra. Então eu acho que é ter essa cabeça aberta para bater na porta mais até do setor privado que eu vejo uma carência muito grande de profissionais que entendem essa complexidade, né? Que são essas relações entre ambiente, economia, enfim, lixo, resíduo, energia, assim por diante. Legal. Bom, pegando esses tópicos aí que você acabou de falar, né? Bem rapidinho, só para o pessoal entender que tipo de soluções esses profissionais da conservação podem levar, por exemplo, para o setor privado. Isso aí vai depender da atividade que a empresa está desenvolvendo, né? Eu vou te dar um exemplo das atividades que eu estou envolvido, né? Um exemplo mais pessoal. A gente trabalha, por exemplo, essa questão da compensação de reserva legal. A gente tem clientes que são empresas, né? Por exemplo, empresas de cana-de-açúcar, né? Empresas que estão no setor aí sucro energético, né? Essas empresas têm, e é um setor muito importante da economia brasileira, elas fazem a gestão ou a cogestão de uma quantidade de terra, de áreas muito grande. Estima-se 8 milhões de hectares de área plantada de cana no Brasil, aqui no Centro-Sul, né, um pouquinho no Nordeste. Essas empresas têm desafios de ordem de como é que eu vou implementar o Código Florestal? Como é que eu vou ajudar o meu fornecedor a implementar o Código Florestal? Como é que eu vou ser mais produtivo numa área de modo a não precisar ou até ter que tirar aquela cana que lá no passado eu plantei numa área de APP? Como é que eu vou fazer a restauração disso? Como é que eu vou trabalhar uma maior eficiência energética da minha planta, de uma geração mais avançada? Então são perguntas que profissionais dessa área podem ajudar essas empresas a endereçar, e as empresas não estão fazendo isso mais por um viés filantrópico, né? Até eu ouvi uma frase ontem, não é mais aquela história de passar a caneta no cheque e a borracha na consciência. É de fato você gerar um valor, esse valor ser percebido pela organização, né? E aí esse profissional tem um destaque dentro da organização por ter gerado esse valor. Né? Então eu acho que esse é um exemplo. Você pode, a questão de papel e celulose, tem uma série de iniciativas. Isso é o que a biofísica está mais envolvida, então eu conheço melhor esses setores. Mas eu acho que as grandes fronteiras são a questão da energia, né? A busca por energias renováveis, e a questão de resíduos é muito importante também. Como é que você faz a gestão de resíduos dentro de uma empresa? Por exemplo, uma melhora de resíduos, ela não é só uma boa imagem para uma empresa, mas ela é um uso melhor dos produtos, da matéria-prima que ela tem que comprar. Então, se ela, por uma melhora de gestão de resíduos, ela compra menos matéria-prima, isso é resultado econômico para a empresa. Claro. Né? Então, eu acho que é esse tipo de ganho, seja de eficiência, seja na lida com os resíduos, que eu acho que esses profissionais podem contribuir bastante. Perfeito. E por onde que eles começam? Eu acho que tem que começar primeiro se educando, né? Aham. E eu acho que esse é o papel de uma organização como o IP. São questões muito complexas, né? Nós estamos mudando um paradigma econômico no século XXI, né? Nós estamos saindo de um modelo altamente poluidor, altamente usuário de grandes quantidades de matéria-prima, degradador, desmatador, para um modelo, buscando, né, um modelo onde essas coisas estão mais em equilíbrio. E isso é de uma complexidade tremenda, porque você está no campo da inovação, das leis, a questão regulatória é quase que um vácuo, né? Então as leis não estão prontas, pelo contrário, elas estão prontas num equilíbrio diferente do que a gente está buscando. Então, para você poder ser um bom profissional nisso, você tem que saber a complexidade, e ela tem essa coisa de que ela muda todo dia, né? Um dia é uma lei, outro dia muda uma coisa. Então, eu acho que uma boa formação é o princípio básico, né? Uma pessoa com baixa formação não vai conseguir se situar nessa complexidade a ponto de agregar valor. Então, acho que o começo é uma boa formação,
Acho que o IP é um bom exemplo para isso. E eu acho que uma veia de empreendedorismo e estar disposto a correr um pouco de risco, né? São profissões que estão no início ainda, acho que de uma longa vida aí de geração de valor. É diferente do cara que é muito simples a carreira de um médico, de um advogado e tal. Então é diferente. Então hoje eu acho que você está aberto a risco no começo. Então ajuda a ser jovem, ajuda a enfrentar algo. Eu mesmo quando comecei, 10 anos atrás, quando a gente montou a biofílica, era uma coisa quase de lunático. Hoje é uma coisa que começa a fazer bastante sentido. Então se lá atrás a gente não tivesse aberto a correr esses riscos, talvez hoje a gente não teria uma empresa como a gente tem. Então eu acho que é estar aberto a risco, estar aberto a desafios, estar aberto a ir para regiões, a viajar e às vezes até morar em regiões mais distantes dos principais centros, né? Então, pô, vou ter que sair de São Paulo, vou ter que sair do Rio, vou ter que sair da beira da praia aqui, porque lá no interior, lá na Amazônia, no norte, no Nordeste, é onde estão, eu acredito que tem mais essas oportunidades. Então eu acho que é ter cabeça aberta para enfrentar os riscos, empreender, se preparar bem e estar disposto a pôr uma mala nas costas e rodar esse Brasilzão aí. Legal, cara. Bom, para a gente concluir aqui, cara, onde que as pessoas encontram mais informações sobre a biofílica, por exemplo, sobre outras iniciativas que você está envolvido? A Biofílica no site, né, biofilica.com.br, lá descreve todos os nossos projetos, nossos modelos de negócio. Eu sou investidor também de uma empresa chamada ParkTour, parktour.com.br, parque com Q, tour, Parque Tour de turismo mesmo. A gente está entrando nessa agenda de concessões dos parques, né, de melhorar a gestão dos parques, das áreas de conservação no Brasil. E eu participo também de duas iniciativas importantes. Sou cofundador do Instituto Escolhas e também faço parte de uma iniciativa recente, tem mais ou menos uns 2 anos, que é a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. A gente ajudou a criar, hoje reúne mais de 150 empresas e organizações que estão buscando uma agenda comum em clima, em agricultura e em floresta para levar o Brasil aí num desenvolvimento de baixo carbono. Fantástico. Então dando um Google aí, Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, dá para encontrar, tem bastante informação também. Legal. Bom, Plínio, muito obrigado aí pela nossa entrevista, parabéns pelo trabalho, pela veia empreendedora, isso é algo que eu particularmente gosto muito, assim, fico muito feliz de ver pessoas realizando através do empreendedorismo, acho isso extremamente inspirador, né, e que pessoas que estejam nos ouvindo aí se inspirem através da sua história a fazer acontecer aí na conservação, no desenvolvimento. Tá Beleza. Bom? Valeu. Obrigado. Um abraço, sucesso. Valeu. E você que está aí, bom, deixa um comentário aí abaixo do vídeo, conta pra gente o que você está achando, tá? Cadastra seu e-mail aí no cabeçalho para ficar por dentro de tudo que a gente tem publicado aqui no blog e compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você conhece e que você sabe que vai ser útil para elas, beleza? Então fica com a gente até o próximo vídeo. Um grande abraço.